Existem personagens com depressão no texto bíblico? A resposta é sim e não, e fica até o final que eu vou explicar isso direitinho, e esse talvez é um dos vídeos mais importantes que eu gravei em todo o ano, então é motivo para você ficar, tá bom? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e você que é membro, você é ainda mais proprietário de um pedaço aqui desse canal, e a você o meu agradecimento. Se você está com a gente há mais tempo, já nos acompanha e acredita no trabalho que esse canal aqui faz, fica feito o meu convite para que você se torne um membro aqui desse canal também, possibilitando que a gente tenha melhor equipamento, chegue mais longe, atinja um maior número de pessoas, tenha os vídeos aqui editados bonitinhos, tudo isso você ajuda, mas só se você realmente acredita naquilo que a gente faz. E hoje, por dois motivos, esse vídeo para mim ele é muito importante. Um motivo ele é, vamos dizer assim, crônico, atemporal, e o outro é casuístico, é de algo que aconteceu essa semana. O motivo crônico, atemporal, é que, cara, com uma frequência muito grande, eu recebo nos meus comentários e DMs, seja no Instagram ou aqui no próprio YouTube, lá no Twitter também, relatos de pessoas procurando ajuda espiritual ou bíblica, e que, pelo relato, você percebe que são pessoas que precisam de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, e não há problema nenhum nisso, em precisar desse tipo de ajuda. Eu mesmo recorro a esse tipo de coisa, e a nossa qualidade de vida pode aumentar muito quando a gente percebe que, sim, terapia ajuda, sim, a medicina e o avanço tecnológico na área psiquiátrica também pode ajudar, e muito. Algumas pessoas sofrem coisas que não precisariam sofrer se entendessem que um profissional de saúde mental pode ajudá-las, e ajudá-las muito. Então, de um certo ponto de vista, crônico, atemporal, o tempo todo eu me vejo nessa necessidade de responder para essas pessoas: olha, eu posso te explicar o que o texto bíblico diz ou o que ele quer dizer, eu posso te dar uma indicação sobre o que a teologia contribui no teu caso, mas um consultório ele se faz necessário. E claro, existe um preconceito muito grande, algumas pessoas podem até se sentir ofendidas com esse tipo de abordagem, mas eu quero que você saiba que não apenas para a qualidade de vida, mas às vezes até mesmo para manutenção da vida, um profissional ou uma equipe de saúde mental se faz necessário. O motivo casuístico, ou o motivo da semana para abordar esse tema específico, é o fato de um pregador, influencer digital, com muitos seguidores, vir fazendo postagens que colocam em dúvida a credibilidade de profissionais dessa área, e mais recentemente até usando o seguinte argumento: tem crente que usa a suposta depressão de Elias para buscar um psicólogo ou medicamentos, quando na verdade Elias resolveu o problema dele com a fé. E eu não sei se a declaração é exatamente essa, mas estou fazendo um resumo aqui da declaração dele. E o meu objetivo não é cancelar o cara, o meu objetivo aqui não é entrar em rota de colisão com ele, muito menos dar palco ou plataforma para ele que já tem seguidor suficiente. Na minha opinião, modesta, mais do que deveria. O meu objetivo é falar com você que de repente está na dúvida, ou de repente que tem um parente que está na dúvida e pode usar esse vídeo. Se tem depressão na Bíblia, eu posso usar um profissional. Eu não deveria curar depressão só com a fé mesmo? Tá? E então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é a seguinte: você não precisa que um personagem bíblico passe por um problema psíquico para consultar um profissional de saúde mental. Tá? Você não precisa dessa justificativa. Assim como você não precisa de uma justificativa para procurar um endocrinologista ou um nutricionista ou uma nutricionista
quando você tem diabetes. Para fazer o seu check-up, você não precisa de um personagem bíblico que tenha feito um check-up anual para você fazer o seu check-up anual. Você não precisa que um personagem bíblico tenha contraído câncer para consultar um oncologista. Da mesma forma, você não precisa que um personagem bíblico tenha passado por um problema psíquico para que você mesmo consulte um profissional de saúde mental. E alguém talvez queira dizer, mas problema psíquico é diferente dos outros. Não é. E se você for dizer espiritualmente que é, porque tem atuação de algum demônio ou coisa parecida, aí você precisa me provar biblicamente isso. E não vai provar, porque não tem prova bíblica nesse sentido, nem teológica, tá? Então, o primeiro ponto é, você não precisa de um personagem bíblico para justificar a tua ida a um profissional de saúde, qualquer profissional ele que seja, fisioterapeuta, nutricionista, oncologista, ortopedista, ou um psiquiatra, um psicólogo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, existem personagens bíblicos que tiveram depressão ou outro transtorno psíquico de qualquer ordem? Estatisticamente falando, é muito provável que sim. Porque esses problemas são relativamente comuns. Então, há personagens bíblicos com algum transtorno psíquico? Provavelmente há. Agora, por outro lado, assim como no mundo bíblico a gente não tinha PET scan, biópsia, para a gente poder diagnosticar em algum personagem bíblico um tumor, se é maligno ou se é benigno, então a gente simplesmente não sabe. Também no mundo bíblico não havia as ferramentas de diagnóstico que existem hoje para detectar uma deficiência de dopamina, de serotonina, dos neurotransmissores ou dos receptores desses hormônios que eventualmente desencadeiam algum tipo de transtorno psíquico. A gente não tinha também medicamentos que vão tratar, por exemplo, de um transtorno bipolar, como a gente sabe hoje, que são os sais de lítio, o carbonato de lítio sendo o mais comum deles. Então, no mundo bíblico, a gente não tem, só com o que a Bíblia relata, informação suficiente a respeito dos personagens para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso, até porque esses personagens estão sendo biografados no texto bíblico. É um recorte de um pedaço da vida, de alguns eventos desse personagem que estão sendo mostrados pra gente, que podem até fazer com que a gente tenha uma suspeita de algum transtorno. Mas esse personagem, ele não está num consultório, ele não está fazendo anamnese, ele não está respondendo a um questionário direcionado, ele não está passando por eventuais exames de imagem neurológicos para que a gente possa eliminar determinados diagnósticos para poder confiar em outros. Então, nesse sentido, não. Nesse sentido, a gente não pode dizer que personagens bíblicos atravessaram por determinados problemas psíquicos. Lembrando que a gente não precisa disso para consultar um profissional de saúde mental. Então, esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, você não precisa de um personagem bíblico passando por um transtorno psíquico para consultar um psiquiatra ou um psicólogo, ou para fazer terapia, ou para, eventualmente, fazer uso de um medicamento psiquiátrico, caso receitado por um profissional competente, no caso, um psiquiatra competente. Segundo, personagens bíblicos tiveram problemas psíquicos? Certamente tiveram, a gente não sabe quais, nem quando, nem como. Terceiro, alguém pode dizer, tá, Vitor, mas olha só, profissionais da área de saúde mental, tem psicólogo que é ruim, tem psiquiatra que é ruim, tem psicólogo que vai falar para eu abandonar a minha fé, eu já vi isso acontecer, e é verdade. Tem psicólogo ruim, tem psiquiatra ruim, assim como tem pastor ruim, tem pregador ruim, tem teólogo ruim, e nem por isso você simplesmente deixa de ler a Bíblia, ou deixa de frequentar uma igreja. Você talvez queira mudar a sua igreja, ou talvez você queira mudar de igreja, mas você não simplesmente diz, não vou mais ouvir pregação nenhuma, certo? Tem psicólogo ruim, tem psiquiatra ruim, como tem motorista de ônibus ruim,
E não é por causa disso que você deixa de pegar ônibus. Assim como tem... E olha, ali você tem uma vantagem do psicólogo, do psiquiatra, muito grande sobre o ônibus, porque o ônibus você entra e o motorista que está lá é aleatório, você não sabe se ele vai ser bom ou se ele vai ser ruim. O psicólogo, o psiquiatra, você ainda pode fazer uma pesquisa prévia a respeito do currículo dele, eventuais indicações de gente que você conhece que já tenha se consultado, onde ele se formou, qual é a especialidade, há quanto tempo ele atua, se ele atua também em algum hospital, ou se ele só tem um consultório privado dele, certo? O motorista de ônibus não. Você entrou lá, sabe-se lá se você está num ônibus que o cara dirige de modo seguro ou não. Nem por isso você deixa de pegar ônibus, tá? Então, existem profissionais bons e ruins em qualquer área, em qualquer segmento. E no nosso segmento da teologia aqui, poxa vida, né? Abundam, né? Tem muito. Não é motivo para você deixar de se consultar, não é motivo para você deixar de fazer a sua terapia, de usar o seu medicamento, certo? Quarto ponto. E esse é para você que talvez ainda tenha alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida ou você quer se aprofundar no assunto, você é um profissional da área da saúde mental e de repente você não tem literatura sobre fé e saúde mental, você não tem livros para consultar, você não sabe o que consultar, eu vou deixar 3 livros aqui na descrição desse vídeo. Para você que está na dúvida ou para você que é profissional dessa área e quer se aprofundar no assunto. Eu não sou especialista na área, tem gente melhor do que eu para indicar livro sobre isso, mas eu vou deixar 3 livros aqui na descrição desse vídeo, que são 3 livros que eu conheço, que eu li, que para mim fazem sentido e que podem te ajudar. O link que vai estar lá é um link para a Amazon. E quando você comprar esse livro pela Amazon, sim, uma parcela, uma pequena comissão vem para mim, mas você não precisa comprar pela Amazon. Se você achar em outro lugar mais barato, compre em outro lugar. Tá? Tome como referência, compre em outro lugar. Se você comprar pela Amazon, você está ajudando aqui o canal. Você não paga um centavo a mais por causa disso. O preço que você vai ter ali na Amazon pelo meu link é o mesmo preço que você teria se você fizesse a consulta na busca da Amazon. É exatamente o mesmo preço. Mas você não precisa comprar por lá se você não quiser. Tá bom? Mas é literatura que vai te ajudar. Vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Lembrando, 4 pontos. Você não precisa de um personagem bíblico para consultar um médico qualquer que seja, assim como você não precisa de um personagem bíblico fazendo conta de matemática para você fazer conta de matemática. Tá? 2. Personagens bíblicos possuíram transtornos psíquicos? Muito provavelmente há. A gente é capaz de diagnosticar? Não. 3. Tem profissional de saúde mental ruim? Tem. Como tem de qualquer área. Então procure os bons. 4. Tem literatura sobre isso aqui no canal. Não deixe de consultar se você está na dúvida ou se você se interessa em aprofundamento. Tá bom? Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.